Olá, alunos! Hoje nós vamos começar o caderno 2, módulo 6, Revolução Técnico-Científico-Informacional, que ela também é chamada de Terceira Revolução Industrial. Para abordarmos sobre o conteúdo desse módulo, nós precisamos entender o que chamamos de evolução do espaço geográfico. Lembre-se que essa palavra, espaço geográfico, é um conceito central da geografia, que ele remete à transformação do espaço natural em um espaço que nós seres humanos hoje tanto desenvolvemos, tanto modificamos, que hoje em dia nós temos uma outra alteração espacial. E, de certa forma, também teremos uma grande consequência, obviamente, ambiental dentro dessa lógica. O que nós chamamos aqui de meio natural, que seria esse primeiro espaço que nós chamamos, o meio natural é aquele que o ser humano não tinha, uma contribuição de tal forma que ele não alterava o espaço geográfico. Nós também chamamos esse espaço de pré-técnico, ou seja, ele vai anteceder o que nós chamamos de quando o ser humano já vai desenvolver. Esse meio natural, então, ele vai existir desde aí do surgimento do homem, no período Cenozoico, até o momento em que o ser humano conseguirá a sua grande transformação. E quando será isso? Justamente quando incorporarmos, olha só, as engrenagens aqui, ou seja, remetido à primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ele vai alterar o espaço geográfico conforme nós vimos. Então, nesse momento aqui do meio técnico, vamos lembrar da primeira Revolução Industrial. Passando aí depois no século XVIII, por grandes e profundas mudanças, século XIX começa a ocorrer a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, que é esse meio técnico-científico informacional. Tanto é que esse nome, Revolução Técnico-Científico Informacional, é um nome que a gente não atribui muito, mas é um nome mais correto, vamos dizer. A gente também chama isso de Terceira Revolução Industrial, pois justamente ela vai ter grandes transformações. E o que ela insere? Realmente, além da gente já ter esse caráter técnico, ou seja, de melhoramento da produção, nós vimos o conceito de Fordismo e Taylorismo, como eles aceleraram a produção, principalmente, mas lembrando que a primeira revolução também houve essa rapidez. Na segunda, o Fordismo e Taylorismo. E na terceira, nós vimos o Toyotismo, que vai ser incorporado mundialmente. Mas lembrando que no Toyotismo, nós vamos colocar a ciência como um papel importante. A gente vai valorizar a ciência. E muito fundamental também que esse meio técnico, científico, ele também terá uma grande transformação pelas informações que agora vão se espalhar mais rapidamente pelos setores da humanidade. Então, ele vai ser muito importante, esse setor informacional, para a divulgação das informações e também para maior globalização, a maior integração, digamos assim, desse mundo que praticamente ele vem diminuindo cada vez mais esse espaço, essa distância que nós temos de uma região a outra. Então, aqui nesse meio técnico é o início da modificação do espaço geográfico, com grande responsabilidade antrópica, e já nessa terceira é uma intensa, porque hoje nós temos uma outra lógica produtiva. E é isso que nós veremos na sala, justamente sobre o que é esse meio técnico informacional, o que é essa terceira revolução industrial, o que eles proporcionaram dessa intensa modificação do espaço geográfico. E aí, para lembrarmos essa linha do tempo, nós temos aqui as características, nós já falamos das aulas, certo? Nós já falamos da primeira, falamos da segunda, falamos do Taylorismo, falamos do Fordismo, falamos da primeira crise do Fordismo, falamos que veio o keynesianismo, quando surge o Toyotismo, suas características, e aí nós abordamos esse momento da segunda crise do Fordismo, que vai vir com o neoliberalismo, e que justamente vem essa terceira revolução industrial. Então vamos relembrar esses pontos para a gente começar o nosso conteúdo. Vamos ver algumas características dessa terceira revolução industrial. O período que ela começa a ocorrer é os anos 70.
E por que isso ocorre? Vamos lembrar dessa segunda crise do Fordismo que vai revolucionar o mundo. Nós tivemos aí um momento de crises do petróleo, tivemos a crise dos produtos estandartizados, né, que necessitavam então girar mais consumo, então essa produção flexível vai ser adaptada. Nós tivemos vários contextos importantes nos 70 que são fundamentais. Lembrar que é o Japão que vai ser o expoente principal dessa terceira revolução industrial, justamente com o Toyota e o Taiichi Ohno, que vão revolucionar o modelo organizacional, né, chamado pós-fordismo, com a ideia do toyotismo, que nós vimos na aula passada. Outro ponto importante é que não é só o Japão. A Alemanha vai se destacar. Justamente a Alemanha ela terá um papel muito importante no desenvolvimento tecnológico. Lembrando que a Alemanha estava quebrada após a Segunda Guerra Mundial, mas ela teve um plano de reconstrução pelos seus aliados, justamente os capitalistas, como os Estados Unidos. E com esse investimento em massa, a Alemanha começou então a buscar a tomar a frente. E a Alemanha toma essa frente, ela vai se tornar uma das maiores potências mundiais e justamente ela vai ter então, ela vai colher seus frutos que ela acabou justamente plantando nessa época entre, né, o pós-Segunda Guerra Mundial e os anos 70. Então a Alemanha também é um país que vai ganhar um destaque como país expoente. Logicamente, Japão é à frente e depois a Alemanha. E esse desenvolvimento da terceira revolução industrial, ele vem com uma grande transformação, né, do trabalho automatizado, que a gente já chegou a falar, que seria uma espécie da robótica, né? Não necessariamente robôs, mas braços robôs, como nós vimos aqui na imagem, que tudo é operado, então, por fios, por computadores, e tem uma pessoa que está controlando todo esse processo produtivo. Além disso, também existe a química fina, né, que aí vai ter um desenvolvimento, uma geração da biotecnologia, que nós vamos falar. Enfim, há um grande investimento. A biotecnologia, como nós já tínhamos falado um pouquinho, ela vai ser a grande renovação. Lembrando que a palavra bio é vida, né, então seria vida e desenvolvimento tecnológico. Nós falamos aqui de 3 assuntos principais, né? Insulina, por exemplo, remédios. Falamos do etanol, ou seja, um combustível derivado da cana-de-açúcar, né, que seria um produto alternativo ao petróleo, né, então aqui no Brasil feito pela cana-de-açúcar. E nós temos o milho também, que ele pode ser utilizado para várias coisas, mas aqui relacionado a transgênico. Então, a biotecnologia, conforme você vê esse gráfico, né, justamente, ele mostra então quais são as áreas da ciência que estão relacionadas, né, com a biologia e o que ela tem a ver com o assunto. A biotecnologia é essa área de intersecção onde nós estamos vendo aqui que vai englobar elementos das duas partes, enquanto a tecnologia tem aí o instrumento que a gente fala, computação, robótica, eletrônica, engenharia, e aqui engenharia que estamos falando de alimentos, e aqui sementes transgênicas é um dos desenvolvimentos da biotecnologia. Nós falaremos mais desse assunto quando abordarmos aí a Revolução Verde, quando falarmos de agricultura. Outro ponto muito importante é a energia nuclear e as fontes alternativas. Repare esse gráfico que caiu na FUVEST, acho que em 2014, se não me engano. Esse gráfico aqui está mostrando o quanto que tem mais ou menos de procura, de utilização cada mineral, cada fonte energética. Vamos olhar que justamente o petróleo, que era o mais utilizado, ele começa a cair nesse ponto, que justamente tem a ver com o quê? Com os anos 70. Por que os anos 70, né? Porque justamente nesse momento começa aquelas crises do petróleo, certo? Lembrar 73, então o petróleo já cai. 79, olha o petróleo já caindo de novo também. Então nesses dois pontos que eu vou marcar aqui, ó, 73 e 79, é o eixo que vai cair o petróleo. Em contraposição, o que vai subir? Justamente o uso de energia nuclear. Reparem como a energia nuclear sobe aqui nesse momento, 1980, certo? Enquanto outras energias, como limpas, né, temos a hidroeletricidade, ela também vai
ter um aumento, bem singelo, mas vai ter um aumento. Outra energia poluente também que vai acabar caindo é o carvão mineral, né? E aqui o gás natural, repare que também aumentou. Então, olha só, né, como é importante entender. E aqui, ó, se reparar também, tem bem escondido outras fontes renováveis de energia, que principalmente nos anos 90 ele sobe, e aí tem como importância aquelas conferências ambientais como o Eco 92, Rio 92 e as demais que vão incentivar esses usos de outras fontes. Mas aqui, então, está ligado essa necessidade de mudança de fontes energéticas por conta das crises do petróleo. E nesse momento, então, desenvolve tecnologias para energia nuclear, principalmente, e também fontes alternativas, né, que não são poluentes, como aí, por exemplo, o uso de hidroeletricidade, eólica, solar, né, o etanol, que vai ser muito incentivado pelo Brasil para o álcool, e assim por diante. Outro ponto muito importante é a evolução das telecomunicações e do transporte. A palavra tele significa distância, então seria uma comunicação à distância, que junto com o transporte conseguiram encurtar as distâncias do mundo. O mundo foi encolhendo cada vez mais, né? Mas por que elas evoluíram? Vamos observar aqui as imagens das telecomunicações. Observe aqui que nós temos, né, justamente os satélites, que é uma tecnologia que desenvolveu e ajudou muito a nossa comunicação. Hoje os celulares utilizam satélites, a internet utilizam satélites também, né, absorvendo informações, televisões usam satélites, tudo nós utilizamos satélite para ter esse acesso a informações que nós temos, né? E aqui nós temos então a tecnologia, a informática com os computadores que emagreceram, né? Aqui seria já um computador até mais moderno, nos anos 80 e 90 mais ou menos, com a tela toda preta. Depois vai evoluindo, né, para um computador menos grande, e aqui até o notebook e depois no celular, que ele consegue, esse aparelho aqui, smartphone, ter conexão à internet, uma coisa que é revolucionária, né? E justamente isso aqui facilitou muito. Hoje a gente tem muita informação na nossa palma da mão, né? E justamente isso foi graças à evolução da informática também, que ela permitiu com a microeletrônica, que seria esses mecanismos de comunicação desses aparelhos, e também da internet, que ela é fundamental também para a divulgação das informações. Junto com esses processos da telecomunicação, o transporte evoluiu muito e permitiu também uma maior integração mundial. O avião, por exemplo, que era muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, né, para uso militar, ele passou, depois da Segunda Guerra Mundial, a uso comercial, as pessoas viajarem de avião. Isso aqui, então, revolucionou o mundo, né? Depois a gente já vê uns exemplos disso. E os containers também, gente, são fundamentais, né? O transporte marítimo entre países longes, eles usam containers, que carregam toneladas de produtos. E um navio carrega milhares, dezenas de containers. E aí, justamente, eles conseguiram armazenar maior produtos mundiais e transportar isso para vários países. Tanto é que existe uma ideia de uma revolução dos containers. Eles foram muito especiais e perderam hoje grande valor, né? E aqui nós temos uma parte importante nessa imagem lá direito, né? Se você observar esse mapa, ó, 1540 a 1840, 340 anos, e aqui nós temos 1850 a 1930, né? Ou seja, menor tempo. Depois, 20 anos depois, 1950, e 10 anos depois, 1960. Reparem que o menor tempo possível, nós evoluímos nosso transporte. Reparem que o transporte mais rápido de 1500 a 1840 era as carruagens e o barco à vela, 16 km por hora. Essa velocidade nós utilizamos aí no estacionamento com carro, por exemplo. Bicicletas chegam a essa velocidade. E já em 1850 a 1930, nós temos aqui as locomotivas a vapor, como barcos a vapor também. E aí ele chegava a 57 km por hora ou 100 km por hora. Então, vejam só a evolução, né, de 100, 57, e antes era 16 km. Repare como a gente, então, atingiu uma maior velocidade
e demoramos menos tempo para chegar de um ponto A a um ponto B. Depois nós tivemos o avião propulsão, 480 a 640 km por hora, e depois tivemos os jatos passageiros, de 800 a 1.100 km. Então isso aqui mostra o quê? O encurtamento das distâncias que foi proporcionada pelas telecomunicações e pelo transporte. Esses processos todos ajudaram isso aqui, ó, justamente na desconcentração industrial dos países desenvolvidos. Ajudou a tirar as indústrias dos países desenvolvidos e a colocá-las nos países subdesenvolvidos, como Brasil, como Coreia do Sul, como China, Índia, entre outros países. Além desse processo, nós temos aqui o desenvolvimento de indústrias de ponta, né? Indústrias que são de alto desenvolvimento tecnológico, indústrias bem atualizadas na parte de tecnologia. Essas indústrias, elas desenvolvem P&D, nós já falamos na aula passada, né, que essa sigla P, o E e o D é muito utilizada, que simboliza pesquisa e desenvolvimento, que aí justamente elas são os chamados tecnopolos, que é a aliança entre pesquisadores e empresas privadas que querem gerar melhor qualidade nos seus produtos. Lembrar que essa produção também na terceira revolução industrial, ela foi classificada como produção flexível, pois ela vai ser, né, como chamada de pós-fordismo, que também como exemplo toyotismo e volvismo, que nós vimos na aula passada. O processo da terceira revolução industrial trouxe grandes consequências ao mundo, e uma delas foi a chamada deseconomia de aglomeração, cujo nome, deseconomia, tem a ver com o processo de desconcentração industrial. E como o próprio nome sugere, essa desconcentração industrial, ela vai então espalhar a indústria no mundo. Não é mais necessário, por exemplo, você ter uma indústria que precisa ficar perto das matérias-primas. Lembrando que os Estados Unidos e a Inglaterra só se tornaram expoentes das suas revoluções industriais justamente por conta das suas matérias-primas, pois eles tinham disponível em abundância essas matérias-primas e fontes energéticas, né, que justamente foram essenciais para que esses países, digamos, partissem para o crescimento econômico e o desenvolvimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma empresa americana, por exemplo, ele pode produzir na China, né, que justamente na China ele pode ter matéria-prima na região. Mas, e aí, por que esse processo de desconcentração industrial vai ocorrer? Um dos motivos principais é que os países agora vão ter as vantagens comparativas. Esse processo de vantagens comparativas faz então a escolha do porquê os Estados Unidos preferem produzir na China, ou produzir no Brasil, ou produzir na África. O que eles oferecem ao país? Lembrando que a gente já viu a chamada guerra fiscal, que era uma forma que os estados e municípios encontravam para oferecer impostos reduzidos ou outras vantagens para as empresas se instalarem nas suas cidades, no seu estado, no seu município, na sua região. E justamente muitos países oferecem também, digamos, vantagens para essas empresas para que eles escolham o porquê. Né? E nós vamos ver melhor já o que seria isso. Então, a desconcentração industrial é uma segmentação, ou seja, uma fragmentação da produção que vai ser em diferentes países. Vejamos esse processo primeiro, o que seria. Né? A segmentação produtiva, aqui no caso do avião Boeing 787. Repare aqui que nós temos alguns nomes de empresas e alguns nomes dos países que produzem. Né? Em verde, eu vou colocar aqui os países subdesenvolvidos, como Coreia do Sul e a empresa KA. Já em amarelo, eu vou grifar aqui os países desenvolvidos. Repare então que praticamente nessa produção de avião, que é uma peça de alta tecnologia, ela depende de muita tecnologia para desenvolver, e reparem que os países que são aqui, a maioria são em amarelo, são os países desenvolvidos. Mas repare que cada peça do avião, ela vem de uma
empresa diferente e de um país diferente. Aqui, por exemplo, tem a Mitsubishi no Japão, tem a Spirit nos Estados Unidos, tem a Boeing dos Estados Unidos, tem a Alenia da Itália, Fuji do Japão, tem outras milhares de empresas aqui espalhadas, mesmo nos Estados Unidos também. Então, repare como isso hoje é possível graças a esse processo de deseconomia de aglomeração, que ocorreu justamente por conta da evolução das telecomunicações, da evolução do transporte, da flexibilização do trabalho, que isso foram fundamentais, então, para essa separação. Logicamente, essa produção do avião, que é um produto muito tecnológico, você não pode ter um produto com essa qualidade, ele é feito pelos países desenvolvidos. Mas a maioria dessas produções serão feitas, né, justamente em países subdesenvolvidos, principalmente quando o produto não requer muita tecnologia. E aí, o porquê que esses países têm essas vantagens, né, que são aqui os fatores do lugar, das locacionais, né, que são justamente do lugar. Aqui nós temos como fato, né, que leva essa escolha, que um país tem a mão de obra barata, solo urbano barato, leis trabalhistas frágeis, leis ambientais frágeis, incentivos fiscais do Estado, que reduz o preço da fiscalização, por exemplo, e acaba diminuindo os impostos, tem uma infraestrutura adequada, tem flexibilização dos produtos da produção, menos hierarquia rígida. Ou seja, esses fatores que estamos vendo aqui, eles são justamente os motivos do porquê uma empresa, então, vai, né, bruscamente uma região e não vai instalar em outra. O porquê que a Nike, por exemplo, prefere colocar sua produção, retirar ela dos Estados Unidos e colocar na Ásia. Principalmente, esse aqui é um fator muito chamativo, mão de obra barata. Embora ela quase perdeu, né, seu valor, porque hoje existe um trabalho robotizado, mas muitos trabalhos industriais ainda requerem uma mão de obra. E se você tem uma mão de obra mais barata, isso significa mais lucro para a empresa. Então tem muita empresa americana que está lá na China, justamente por conta dessa mão de obra barata e pela alta jornada de trabalho que tem os chineses, né? Que justamente eles também têm esse processo aqui, ó, leis trabalhistas frágeis, que uma das consequências pode ser a terceirização. Lembrando que o Brasil teve uma reforma trabalhista que está permitindo, né, o maior uso da terceirização, que seria que uma empresa terceira pudesse realizar um trabalho. Como o Cursinho, por exemplo, tem uma camiseta do Cursinho que é feita por uma empresa terceira. Não é o Cursinho que faz a camiseta. Ele contrata uma empresa terceira e ela que vai oferecer serviço, né? Só que tem muitos locais que eles vão demitir trabalhadores para terceirizar suas funções. Então, uma grande empresa, por exemplo, que teria a sua própria roupas ou própria setor de, digamos, de limpeza, ele agora vai contratar uma empresa terceirizada. Isso acaba muitas vezes causando alguns problemas trabalhistas, né? Porque aí a pessoa, ela quando processa a empresa por problemas, né, por assédio moral, por exemplo, algo do tipo, ele acaba perdendo muitas vezes, né, essa facilidade por conta dessa fragilidade trabalhista que vai ter. Mas enfim, depois a gente falar melhor sobre esse ponto da terceirização. Mas enfim, a lei ambiental frágil ela também é fundamental, né, porque um país, por exemplo, que vai ter uma lei ambiental rigorosa, que não permite poluição, desmatamento, muitas empresas madeireiras saem do país. Então, isso aqui é o que vai fazer os países disputarem entre eles para conseguir, então, que empresa estrangeira venha para o país, né? Que aí esse processo, então, é responsável pela desconcentração industrial. Eu deixo aqui disponível para vocês um mapa mental com resumo das principais informações da terceira revolução industrial. E aí, depois vocês cliquem aqui, né, justamente com o PDF de vocês, para ter acesso a esse mapa mental em PDF com melhor qualidade. Né? Tá bem resumido, qualquer dúvida vocês me procurem depois. Aqui nesse vídeo nós temos um resumo das 3 revoluções industriais. Então é só umas informações importantes aqui que eu vou narrando sobre ela. Né? Lembra então que a primeira revolução industrial ela trouxe grandes mudanças, né, como o trem. Depois nós tivemos a produção em linha de montagens, né, que aí o Fordismo vai acelerar essa produção.
que aumentou então a produção de carros 8 vezes, né, com o Fordismo, e aí terceira revolução industrial, que agora é mais automático a produção. Isso, logicamente, vai acelerar a produção também, né? Então isso vai ser fundamental. E aí tem uma chamada quarta revolução industrial, que eu vou entrar em contato com vocês agora, que é uma coisa muito discutível, né? Mas aqui reparem que aqui justamente mostra a parte, né, de informática, de acesso longe que vai ter. Então aqui é uma discussão se existe ou não uma quarta revolução industrial. E aí a gente vai entender um pouquinho mais se existe ou não, né? Que aí ela teria que ser um pouco mais, digamos, mais tecnológica possível. Uma coisa muito importante entender é a polêmica se realmente existe uma quarta revolução industrial ou se todas as mudanças tecnológicas que nós percebemos hoje, elas são parte da terceira revolução industrial, ou seja, é uma sequência, é uma continuação da terceira revolução industrial. Lógico, para quem está nesse ramo tecnológico, eles se vendem como quarta revolução industrial, pois imagina você comprar um produto que é da quarta revolução industrial. Ele vai ter muito mais vantagens de marketing, por exemplo. As pessoas vão preferir, então, comprar produtos que são chamados quarta revolução industrial. Mas existe uma discussão enorme, porque algumas coisas são bem comuns, né? Se repararmos aqui, nós temos aqui o de mais diferente da quarta revolução industrial 4.0, o Big Data, que está definido aqui embaixo para vocês o que seria, então, uma forma de armazenar os dados que nós usamos na internet. Então, quando a gente acessa, por exemplo, o Mercado Livre, quando a gente procura um produto no Google, vê os preços, lembra que às vezes a gente está vendo lá o Facebook e de repente aparece aquele sapato que a gente tinha procurado na internet. E às vezes o preço ele pode estar um pouco mais barato ou um pouco mais caro às vezes, né? E isso tudo, essas nossas procuras pelo Google, eles são sistematizados, né? O Google acaba justamente vendo, né, o que a gente usa na internet, o Facebook, entre outros também, armazena esses dados e eles vão justamente utilizá-los, vão vender esses dados para empresas para que elas vejam, né, o que vão fazer mais ou menos a sua produção. Então, hoje é uma tática que utilizam muito, tanto é que é muito questionado que o Google ele pega informações nossas que a gente nem tem ideia de que elas são divulgadas e vendem para umas empresas privadas, né? Nos Estados Unidos teve caso do Mark Zuckerberg tendo que se explicar o porquê que o Google estava passando informações para empresas privadas sem o nosso consentimento. Enfim, esse é uma das grandes mudanças. Aqui o que tem de igual à terceira revolução é esses robôs, né, que na verdade tiveram uma grande evolução na terceira, tiveram grandes mudanças, mas praticamente nós tivemos aqui essas grandes variações. Então existe elementos da terceira revolução industrial e talvez exista realmente uma quarta revolução industrial, se a gente reparar essas informações, né? Aqui uma coisa muito importante entender que a quarta revolução industrial, se ela realmente estiver ocorrendo, ela vai ocorrer por conta da inteligência artificial, que é isso que a gente não conseguiu desenvolver muito, né? Que a gente consiga ter mecanismos. O que é a inteligência artificial? É o ramo da ciência da computação que elabora dispositivos informáticos que vão simular a capacidade humana de raciocinar. Ou seja, que a gente consiga pensar que nem um ser humano. Então a gente faria uma máquina, um robô que teria os mesmos sentimentos nossos. Isso aqui é extremamente impossível hoje, né? Dizendo da tecnologia, a gente não conseguiu desenvolver nada tão realmente bem executado. Evoluiu muito, é verdade, mas não conseguimos chegar a esse ápice. Olhando essa imagem aqui no canto superior direito, nós temos aqui a imagem mostrando 3.0. Veja que aqui mostra um braço robô, certo? Isso aqui é um braço robô. Isso aqui seria a terceira revolução industrial, 3.0. Reparem que a quarta revolução industrial, nessa imagem, ela está mostrando o quê? Braços robôs também. Só que esses braços robôs estão o quê? Sendo comunicados, que símbolo é esse? Wi-Fi. Ou seja, são tudo automatizados. É uma mudança que aí eles colocam também como 4.0, como quarta revolução industrial.
que ela realmente está sendo uma grande mudança. Talvez realmente seja uma quarta revolução industrial hoje, mas existe uma discussão enorme para isso, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que isso cai no vestibular ou nas provas. Olha só, essa questão caiu na prova do pessoal do Barro Branco, que era da banca VUNESP, né? Que alterou esse ano para a FGV. Essa questão da banca VUNESP 2018, ele fala sobre uma empresa chamada Scania, que vai inaugurar uma fábrica de cabinas para produzir uma nova geração de caminhões na companhia. A unidade São Bernardo do Campo aplica o conceito da indústria 4.0. Continuando indo comigo aqui. Considerando a quarta revolução industrial, o investimento da Scania na nova fábrica foi de 340 milhões de reais nos últimos 3 anos. E a fábrica tem capacidade técnica para produzir até 25 mil cabines por ano em 19 diferentes modelos. Essa é uma matéria do Estadão, no dia 26 de agosto de 2018. E olha só a pergunta, né? Porque, como eu falei, a quarta revolução industrial é muito discutida se ela realmente existe. Olha como é colocado o enunciado da questão. Para a indústria em questão estar inserida na quarta revolução industrial, ela deve o quê para ser caracterizada como quarta revolução industrial? Então, repare que ele não está afirmando, né? Ela é uma quarta revolução industrial. Ele está te perguntando se ela realmente for uma indústria 4.0, qual seria a característica que ela deveria ter? Se a gente for olhar aqui, ó, alternativa A, ele diz utilizar fontes de energias limpas e adaptadas às políticas conservacionistas. Bom, isso aqui a gente viu muito na terceira revolução industrial, né? Mas lembrando que os motivos eram outros. A B, adequar-se às novas formas de terceirização do trabalho, ou seja, uma flexibilidade do trabalho. Isso também é o quê? É reflexo da terceira revolução industrial. Então a B também não é. C. Adotar princípios de administração centralizada e independente da matriz, ou seja, ter flexibilidade na produção, é você não ficar dependente. De novo, também é exemplo da terceira revolução industrial. D. Diversificar a produção de componentes para ter pouca dependência de importações. Também tem a ver com a flexibilidade de produção, né? Ou seja, também tem a ver com a terceira revolução industrial. E aí, por último, fica englobar tecnologias de automação e informação. Né? Ou seja, você junta essas duas tecnologias, automação e informação. E aí, palavra-chave, inteligência artificial. O que aí faz a alternativa E estar correta. A empresa Scania, para ser inserida na quarta revolução industrial, ela precisa então juntar as tecnologias de automação e informação com a inteligência artificial. Bom, aí façam exercícios desses módulos, né, que o módulo 5 e 6 existem muito conteúdos relacionados, né, então estudem eles para que a gente entenda um pouco mais e depois eu vou enviar uma lista para vocês dos vestibulares de 2020, né, aqueles que ocorreram no ano passado, mas com ingresso em 2020, aqueles que têm a ver com nossos conteúdos. E tem conteúdo sim sobre terceira revolução industrial e sobre reformas trabalhistas também, viu? Até mais!